Michele. Pode ser Michele, pode ser minha filha. Como é que você tá? Tudo bem? Tá ouvindo o pastor? Pode ser o Jean. Pode ser o Jean. Como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Firme no propósito. Pode ser o Camila. Tudo bem, Camila? Pode ser, ô minha filha. Tudo bem? Bom dia, igreja. Pai do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Quinto elo de propósito. Quinto elo. Aleluia. Deus tem dado graça. Deus tem nos dado vitória. Hoje é um dia de culto abençoado. Aleluia. Firme, né, Jean? Deus abençoe a vida de vocês. Pode ser o Milton, seja bem-vindo. Aleluia. Dia cansativo. Aleluia. Quinto elo de propósito. E Deus tem nos abençoado. Hoje, aleluia, um cultão abençoado hoje nós vamos falar sobre o nobre projeta coisas nobres. Hoje nós vamos aprofundar muito fundo nessa palavra, né? Só que antes disso, né, vamos para a palavra de hoje. A palavra que Deus tem colocado no meu coração hoje se encontra em Mateus 14. Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 22 em diante. 22 em diante. A pastora vai estar lendo aqui alguns versículos e eu quero que vocês prestem muita atenção na passagem e na palavra de hoje. Amém? Pode ler, pastor. Quer que eu leia tudo? Todo capítulo. Não, vai ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ponto. Aleluia. A palavra de hoje é sobre os teus projetos, aleluias, e uma ordenância divina. Interessante, né? Jesus Cristo primeiro ele manda os discípulos passar para o outro lado do mar. Quando eles estão no meio do mar, aleluia, na quarta vigília da noite, a Bíblia nos diz e nos fala e nos mostra que se levanta uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Lá no meio do mar, Pedro, aleluia, começa a projetar algo. Senhor, se for mesmo tu, faça-me com que eu ande contigo por cima das águas. Olha que interessante. Quando Jesus Cristo vai, quando Pedro vai ao encontro de Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo diz a ele, né? Meu filho, olha somente para mim, olha para mim somente para o alvo que é Jesus Cristo. Fique com a sua visão fixada, firmada em mim. E continue caminhando. E Pedro olha para a onda e começa a perecer. Os teus planos, os teus projetos, você não tem que olhar nem para a direita nem para a esquerda. Se quem te prometeu foi o Senhor, por que olhar para um lado ou para o outro?
Se Deus ele traçou os planos, traçou os projetos e te colocou para andar em direção a Ele, e para que esse projeto seja bem sucedido, a ordem é olhar para o Senhor. A ordem não é olhar para a dificuldade. Pedro olhou para o mar que estava bravio. Imagino eu, aleluias, Pedro andando em cima do projeto que ele mesmo tinha feito de ir até Cristo e olhando para a onda, batendo da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e o mar bravio, e o mar açoitava o barco, e Pedro andando em cima daquele mar bravio. Se o seu projeto, aleluia, ele tem percalços, ele tem onda, para que olhar para a onda? Sendo que Deus mandou, o próprio Deus mandou você ir de encontro dele neste projeto. Aleluia. Que venha o reino de Deus sobre nossa vida. Aleluia. O projeto dele, aleluia, é que nós estivéssemos alinhados com ele no projeto. Aleluia. Então para que eu dar ouvido para fulano, para Beltrano, para Ciclano? Aleluia. Para quê? Sendo que eu tenho que dar ouvido somente para o Senhor. Deus ele tem providência para você. Aleluia. Deus quer que esse projeto de vida na sua vida seja bem sucedido. Só que nós não devemos, aleluia, ter nenhuma influência externa daquilo que o Senhor, somente o Senhor quer comigo. O interessante é que quando Pedro começa a olhar para a onda, ele começa a perecer. Quando Pedro começa a entender o tamanho do projeto que ele tinha feito, aleluia, de ir até o mestre, ele começa a perecer. Quando Pedro entende, aleluia, o tamanho do projeto, ele começa a perecer. Não deixa, aleluia, que o medo de Pedro, aleluia, que o medo do projeto faça com que você comece a afundar, querido. Os projetos que você tem colocado aí no seu projeto de vida, muitas das vezes vai ser grande e vai ter ondas, aleluia, e você vai ter medo. Mas eu quero te dizer algo. Quem mandou você ir de encontro com esse projeto foi o Senhor. Aleluia, quem te colocou nessa direção foi o Senhor. Aleluia, e foi você mesmo que disse: faça com que eu desça do barco e vou até ti. E vou até o Senhor de encontro a este projeto. O Senhor, ele tem providência. Estes projetos de vida de 2024, o Senhor mandou você descer do barco. Aleluia. E você vai descer do barco e vai de encontro a Ele. Só que eu quero te dizer mais alguma coisa aqui, querido. No momento que você estiver afundando, aleluia, e você estiver com seus olhos firmados nele, aleluia, Ele vai te estender a mão e vai te ajudar. Deus, aleluia, está contigo. Deus, aleluia, Ele vela por você e pelos teus projetos. O projeto de vida do ano de 2024, aleluia, o Senhor está contigo. Aleluia, Ele está te auxiliando. Aleluia, Ele está te guiando nesse projeto. Aleluia, então não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia, você vai continuar caminhando com Ele. Aleluia, em direção ao barco. E o interessante é que depois do projeto concluído, aleluia, toda a tempestade se acalma e o mar fica tranquilo. Aleluias, aleluias. É forte a presença de Deus, querido. Aleluia. Deus é maravilhoso em teus projetos. Tudo aquilo que Ele faz é bem sucedido. Tudo aquilo que Ele coloca a mão é bem sucedido. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro começa a voltar com o Senhor para o barco. Entra no barco e a tempestade se acalma. Aleluias. Mais uma vez, um projeto que o Senhor colocou, aleluias, em seu coração foi bem sucedido. Pega seu projeto de vida aí, querido. Vamos estar orando, aleluias, pelo nosso projeto.